Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora você vai estar me assistindo, não sei que horas você vai estar me ouvindo. Portanto, já receba, já considere as minhas saudações. Primeiramente, quero desejar a você muita paz, muita luz, que o Espírito Santo venha transbordar o teu ser, que o Espírito Santo venha transbordar em teu interior, para que você venha transbordar a presença do Espírito Santo na vida de outras pessoas, para que você venha levar a presença de Deus por onde você andar, para que você venha levar a paz, para que você venha levar a presença do Senhor, para que você venha levar a palavra para aqueles que mais precisam, para aqueles que estão nesse momento perdidos, para aqueles que estão nesse momento desorientados. Que você seja um instrumento do Senhor na vida de outras pessoas. Que você leve a verdade, que é a palavra de Deus. Como nela contém, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, que você seja instrumento de libertação para o teu próximo. Que Deus venha abrir as portas, que Deus venha desatar os nós, que Deus venha curar essa dor física, mental, espiritual e emocional. Que Deus venha tirar toda a perturbação do seu lar, que Deus venha tirar toda a perturbação da sua vida, que Deus venha tirar do seu caminho as armadilhas de Satanás e que Deus venha apontar para você a direção que você deve seguir. Portanto, que Deus lhe abençoe, te livre de todo mal, que Deus guarde a você e a sua família, e que tudo que você tocar, você venha prosperar, em nome de Jesus. Amém. Feita a oração, vamos então para a continuidade da leitura do livro de Esther. Vamos ao capítulo 3 no dia de hoje. Portanto, vamos iniciar. Após estes acontecimentos, o rei Assuero elevou a uma altíssima dignidade Amã, filho de Amadates, o Agagita, exaltou-o e deu-lhe um lugar acima de todos os príncipes, seus pares. Ontem nós falamos do capítulo 2, né, onde a rainha Esther se torna rainha após a destituição do cargo destituição do cargo da rainha Vasti, né, por sua rebeldia, por sua afronta ao rei e desobediência a uma ordem do rei. O processo seletivo foi aberto e o rei escolheu Esther para ser sua rainha, no lugar de Vasti. Perdão. Então hoje nós vamos dar continuidade, seguindo aqui no capítulo 3, onde já começamos a ler, né? E Mardoqueu ontem, no capítulo 2, no final do capítulo 2, nós vimos que Mardoqueu tomou conhecimento de uma trama contra o rei, né? E ele levou soldados, funcionários do rei estavam tramando contra a vida do rei Assuero. Mardoqueu tomou conhecimento, levou a rainha Esther, que levou por sua vez ao rei Assuero. Foi feita a verificação e comprovado essa trama de atentado contra o rei. E o rei assim julgou e condenou estes que estavam tramando contra a sua vida. Então vamos continuar ao capítulo 3. E todos os servidores do rei. Vou ler novamente o capítulo 3, do versículo 1, tá? Porque eu parei para dar uma breve explicação sobre a leitura de ontem. Então vamos voltar aqui para não perder a linha de raciocínio. Então vamos lá, capítulo 3, versículo 1, a partir do versículo 1. Após estes acontecimentos, o rei Assuero elevou a uma altíssima dignidade Amã, filho de Amadates, e Agagita, exaltou e deu-lhe um lugar acima de todos os príncipes, seus pares. E todos os servidores do rei que ficavam à porta do rei dobravam o joelho e prostravam-se diante de Amã.
pois tal era o preceito do rei. Mardoqueu, porém, não dobrava o joelho nem se prostrava. Lembrando que Mardoqueu era o pai de Esther, né? E eles eram judeus, adoravam somente ao nosso Deus, ao Senhor, ao nosso Pai, nosso Criador, né? Não se dobrava diante de nenhum outro Deus, entre aspas, né? Porque só há um único Deus, nosso Criador. Seguindo no versículo 3. Então os servidores do rei, que permaneciam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que violas a ordem do rei? E já que lhe repetiam isso todos os dias, sem que lhes desse ouvidos, denunciaram-no a Amã, para ver se Mardoqueu persistiria em seu propósito. Com efeito, Mardoqueu lhe dissera ser judeu. Assim verificou o próprio Amã que Mardoqueu não dobrava o joelho nem se prostrava diante dele. E isso o encolerizou, ou seja, isso o enraiveceu, né? Não quis, porém, estender a mão sobre Mardoqueu apenas, pois lhe haviam indicado a que raça pertencia a ele. Resolvera exterminar o povo de Mardoqueu, todos os judeus que se achassem por todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, foi lançado o pur, isto é, a sorte em presença de Amã, para cada dia e cada mês, até o 12º, isto é, o mês de Adar. Disse então Amã ao rei Assuero: há espalhado por todas as províncias de teu reino um certo povo que vive à parte dos outros. As suas leis são diferentes das de qualquer nação, e em absoluto não observa as leis do rei. Não convém que o rei o deixe subsistir tranquilamente. Se, pois, for do agrado do rei, publique-se um edito que o mande aniquilar. Mandarei pesar 10.000 talentos de prata, que entregarei nas mãos dos funcionários para que os depositem no tesouro real. Ouvindo isto, o rei tirou o anel do seu dedo e o consignou a Amã, filho de Amadates e Agagita, inimigo dos judeus, dizendo-lhe: quanto ao dinheiro, ele é teu. Assim como esse povo, faze com eles o que melhor te parecer. Foram, pois, convocados os secretários do rei no 13º dia do primeiro mês, e escreveram segundo as ordens de Amã aos sátrapas do rei. Aos sátrapas do rei, aos procuradores de cada província e aos príncipes de cada povo, a cada província conforme a sua respectiva escrita, e a cada povo em sua própria língua. Amã se revoltou, né? Vamos fazer uma pausa aqui para a gente dar uma refletida. Amã se revoltou contra Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava diante dele, assim como o rei havia decretado, porque o rei deu a Amã todo o poder, né, abaixo dele, abaixo do próprio rei Assuero. O exaltou diante das províncias e decretou que todos deveriam reverenciá-lo. Mas Mardoqueu, como judeu, né, adorava a um único Deus, ao nosso Deus Criador,
né, ao nosso Senhor, e não se curvava de nenhuma outra autoridade, de nenhuma outra divindade, não se curvava de nenhum outro, né, de nenhum Deus, nenhum outro Deus, né, de nenhum outros deuses, né? Ele se curvava ao único Deus, ao nosso Pai Criador, né? Então, isso deixou enraivecido Amã. E assim ele denunciou Mardoqueu. Ele denunciou, na verdade, de tanto que os servos do rei, aqueles que estavam reverenciando Amã, de tanto que o povo, né, ali o questionou, Mardoqueu, né, abriu o jogo e disse que era judeu, né? Amã não fez nada contra Mardoqueu, né? Ele tramou algo maior ainda, querendo fazer contra todo o povo judeu que ali estava. Então levou ao conhecimento do rei Assuero, né, e aconselhou que, se fosse da vontade do rei, para aniquilar todo esse povo que aí estava, porque as leis, os costumes desse povo era diferente do povo das províncias, do rei Assuero, né? Então, Amã incitou a eliminação desse povo, a exterminação desse povo, que era o povo judeu, cujo único Deus é o nosso Criador, nosso Pai, né? E então o rei o deu autonomia, faça com esse povo o que bem entender, né? Então, vamos continuar. Amã, né, ele reuniu os procuradores da província, os príncipes de cada povo e cada província conforme a sua respectiva escrita, e a cada povo com sua própria língua. Ele reuniu a todos, né? Vamos agora continuar então. Em nome do rei Assuero, ele falando, né? O Amã, em nome do rei Assuero é que escreveram. O dito foi selado com o sinete do rei. A seguir, por meio de correios, foram enviadas a todas as províncias do rei missivas que continham a ordem de exterminar, destruir e aniquilar todos os judeus, jovens e anciãos, crianças e mulheres, num único dia, o 13º do 12º mês, que é o mês de Adar, e de saquear-lhe os bens. Eis a cópia do dito, né? A cópia do dito que foi escrito por Amã. O grande rei Assuero, aos governadores e oficiais subalternos das 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, manda o seguinte: embora me tenha tornado senhor de muitos povos e dominador de todo o orbe, não quis abusar da grandeza do meu poder, mas resolvi por um governo sempre clemente e bondoso assegurar continuamente aos meus súditos uma vida tranquila, e a fim de tornar o reino próspero e transitível até as mais remotas fronteiras, restaurar a paz desejada por todos os homens. Por conseguinte, tendo consultado meus conselheiros sobre o modo como poderia conseguir isso, um deles, Amã, que se distingue entre nós por sua sabedoria e comprovado por sua dedicação inabalável e sua fidelidade constante, ocupando o segundo lugar no reino, denunciou-nos um povo mal intencionado, esparso entre todas as tribos que habitam o orbe. Esse povo que por suas leis está em oposição a todas as gentes, povo que despreza continuamente as ordens dos reis, de modo a não permitir a perfeita harmonia do império que nós irrepreensivelmente governamos. Convencidos, pois, de que unicamente esse povo
em contradição constante com todos e de todos separados pelo caráter estranho de suas leis, é hostil aos nossos interesses e autor dos mais hediondos delitos, impedindo que o reino consiga prosperidade. Decretamos que aqueles que vos são indicados pela missiva de Amã, o intendente dos negócios do Estado e nosso segundo pai, sejam todos, com mulheres e crianças, radicalmente exterminados pela espada inimiga, sem piedade nem clemência, no 14º dia do 12º mês, Adar do presente ano. Assim esses homens, nossos inimigos dos tempos passados e presentes, de forma violenta descerão à habitação dos mortos num só dia, possibilitando para o futuro prosperidade e paz perpétuas para os nossos interesses. É isso que eu acabei de ler, gente. Foi a cópia da carta enviada às províncias, ordenando a exterminação, o extermínio de todo o povo judeu que era contra as leis, que não obedeciam às ordens do reinado de Assuero, de adoração a Amã, de toda a tradição do reino de Assuero, né? Do povo que adorava deuses, que adoravam pessoas, que adoravam outras coisas a não ser um único Deus, o nosso Deus, Pai Criador. Portanto, essa carta foi dirigida às províncias para a exterminação de todo o povo judeu, né? E percebam que tudo tem um propósito. Não é à toa que a rainha Vasti, na época, a rainha Vasti, em sua rebeldia, em sua desobediência, em sua rebeldia como um todo, perdeu o seu cargo de rainha. Não é à toa que Deus preservou e conduziu Esther, uma mulher, uma judia, né? Uma mulher do povo judeu, uma integrante do povo judeu, que era escravo, que era um povo que não era aceito naquela época. Deus conduziu ela pelo processo seletivo para a seleção da nova rainha. Deus deu graça aos olhos do eunuco para Esther. O eunuco achou graça em Esther e a tratou com uma forma muito especial. E Esther, ao se apresentar ao rei, não precisou de muita coisa. Porque as candidatas poderiam levar adornos, adereços, se enfeitar mais, poderiam estar com outros adereços para complementar a sua beleza natural. Esther, quando chegou, todas fizeram isso, mas Esther, quando chegou a sua vez, se apresentou ao rei somente como ela era. Só levou o que era obrigatório, mas não quis levar nada mais. E o rei se encantou por Esther, porque Deus deu a ela graça para que o rei achasse nela, né, a graça, se apaixonasse, se encantasse por ela. E assim foi, à primeira vista, o rei já logo se encantou por Esther. E já a escolheu, e em seguida nomeou Esther rainha. Esther, uma judia, de um povo que era totalmente rejeitado, escravizado, se tornou rainha. Percebe que Deus pega aquele que você menos espera e coloca onde você nunca imaginou que essa pessoa chegaria? Então isso serve para você que talvez hoje está passando por um momento muito difícil, muito complicado, um deserto que parece não ter fim. Acalma seu coração, porque o que Deus tem para você é grandioso. O que Deus tem para você, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então,
Acalma seu coração. Tudo tem um tempo determinado para acontecer debaixo dos céus. Ok? Está em Eclesiastes. Então Deus tem tudo pronto para você. Deus já conhece o seu futuro. Deus conhece o teu futuro. Acalme então o seu coração. Porque, sabe por que Ele conhece o teu futuro? Porque foi Ele quem preparou. Então Ele está te conduzindo. Você está num processo de fortalecimento, de transformação. Um processo onde você estará sendo preparado para quando você chegar onde Deus quer que você chegue pronto para administrar, para permanecer ou para evoluir dali para frente, para ser levado para onde Deus quer, para cumprir o seu propósito, para cumprir a sua missão. Então acalme o seu coração. Esther saiu do nada para se tornar rainha de todo um reino, de toda uma província. E perceba que há um propósito nisso tudo que você vai saber em breve. Há um propósito nisso tudo porque que Deus trouxe Esther de um povo rejeitado, um povo escravizado, para trazê-la para o reino, para ser nomeada rainha. Há um propósito nisso tudo e já estamos chegando lá para você entender o porquê que Deus fez isso tudo com Esther. Vamos continuar, versículo 14. Uma cópia do edito devia ser publicada como lei em cada província e notificada a todos os povos, a fim de se prepararem para o tal dia. Conforme a ordem do rei, partiram os correios a toda a pressa. Também na cidadela de Susa foi o edito publicado. E quando o rei e Amã banqueteavam, a confusão agitava a cidade. Vamos encerrar aqui hoje o capítulo 3, tá? Nós vamos estar aqui encerrando o capítulo 3. Amanhã a gente vai continuar com o capítulo 4, obviamente. E iremos então chegar à conclusão de qual era o propósito da rainha Esther, agora sim rainha Esther. Qual era o propósito de Esther? Ser conduzida por Deus por todo um caminho, por todo um processo, para se tornar rainha. Qual era o propósito de Deus entregar na mão de Esther um reinado? Qual era o propósito de Deus tirar uma mulher, uma menina, uma moça de um povo rejeitado, escravizado, de um povo humilhado, para conduzi-la por um caminho até chegar ao reino e de lá se tornar rainha? Por que que Deus fez isso com Esther? Por que que Deus elevou ela a um posto mais alto, a um posto máximo de todo um reino? Por quê? Há um propósito nisso tudo. E Esther passou por todo o processo sem reclamar e murmurar, apenas cumprindo princípios, honrando a autoridade que era o seu pai Mardoqueu, pai adotivo, porque os pais de Esther haviam falecido. Mardoqueu adotou e a criou como filha. Esther teve um passado complicado, uma infância difícil. Ela passou por um período complicado, não reclamou, não murmurou. Passou por um processo e chegou ao posto de rainha, por um processo no qual ela passou cumprindo ordens, obedecendo ao seu pai adotivo, honrando-o, cumprindo princípios. Ela então, talvez sem saber, assumiu um propósito, seguiu aquele caminho e tomou conhecimento de seu propósito justamente nesse período em que o rei Assuero deu carta branca a Amã para exterminar todo o povo judeu. Amanhã, se Deus quiser,
em nome de Jesus, iremos para o capítulo 4 do livro de Esther. E você tomará conhecimento, se você ainda não sabe, você tomará conhecimento deste propósito que Deus tinha para Esther. Vai ser demais, vai ser demais. Tudo que vem da Bíblia nos toca profundamente. Tudo que está na Bíblia é real e fala conosco até hoje. Então, vai ser incrível. Não perca o capítulo 4 de Esther, que iremos tratar amanhã. Deus abençoe a todos. Você que me assiste do YouTube, por gentileza, se você gostou da mensagem, se essa mensagem tocou em seu coração, se você está gostando da série de Esther, da Rainha Esther, por favor, deixa o teu joinha aqui, ó, botãozinho aqui assim, ó, tá? E se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. Se inscreva no canal, acione o sino aqui, ó, da notificação. Vai abrir a listinha ali, você clica em todas. Você será notificado sempre que a gente subir uma mensagem aqui no canal, tá bom? Se você achar aí, se Deus tocar em teu coração, compartilha também esse vídeo, tá? Deus abençoe, forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.